palestras sobre as mortes das lideranças messiânicas. Lideranças messiânicas. Assim como o título honorífico do líder da Igreja Católica Apostólica Romana, eu vou chamar de ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, ICAR, é Papa. O da Igreja Messiânica Mundial, IMM, é Kyosho Sama, fazendo a comparação. Durante a existência da ICAR, da Igreja Católica Apostólica Romana, se teve 266 papas, começando com São Pedro em 30, no ano de 30, depois de Cristo. E o último até o momento, Francisco, em 13 de março de 2013. No caso da IMM, da Igreja Messiânica Mundial, se teve apenas 4, quais sejam Meishu Sama, nos períodos de 1935 a 1955. Nidai Sama, que quer dizer segunda líder, Nidai quer dizer segunda, de 1955 a 1962. Sandai Sama, Sandai quer dizer terceira líder, por mais de 35 anos que ela teve à frente. E atualmente nós temos o 4º líder. O primeiro-ministro, entre aspas, que eu estou botando, que seria do Papa, você vê que em muitos lugares assim, na Europa, tal, você tem o presidente, você tem o primeiro-ministro, tem o rei, tem o primeiro-ministro. Então, o primeiro-ministro do Papa, botei entre aspas, é o cardeal secretário de Estado da Santa Sé, enquanto na IMM, da Igreja Messiânica Mundial, é o presidente mundial. Durante a existência da ICAR, se teve 56 primeiros ministros, né, que começou a partir de 1644. Se contar que não era cardeal, no secretário, já começou até um pouco antes, que seria 1551. No caso da IMM, é apenas um presidente mundial, que foi a partir do século XXI. No Brasil, grosso modo, a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, uma circunscrição eclesiástica da Igreja Católica no Brasil, tem como responsável um arcebispo. A Igreja Messiânica Mundial do Brasil, IMMB, tem um presidente. Tá? Bom, então as lideranças messiânicas, estou falando assim em linha geral, é assim. Agora, as mortes, que é o tema dessas palestras sobre as mortes das lideranças messiânicas. Então, falei primeiro sobre a liderança messiânica, agora estou falando sobre as mortes. A morte do primeiro líder, ou seja, o fundador da Igreja Messiânica Mundial, que é o Messias Meishu Sama. Logo que nos tornamos messiânicos, há 22 anos atrás, em 1991, tivemos a oportunidade de ler ensinamentos de Meishu Sama, onde ele diz, primeiro, para a vida humana, talvez não haja problema tão premente quanto o da morte. Segundo, quando o Criador criou o ser humano, determinou claramente a sua longevidade. Entre outras coisas, isso também me foi mostrado, quer dizer, Meishu Sama foi mostrado a ele por Deus, foi mostrado por Deus que o homem deveria viver no mínimo, um mínimo de 120 anos e um máximo de 600 anos. Desde que os homens não tivessem corrido em erro. Tá? Mais outro trecho, diz assim, um fato realmente incompreensível é que, apesar do avanço da cultura, venha diminuindo cada vez mais a morte natural e aumentando a incidência de morte antinatural, principalmente a motivada pela doença. Né? Porque quando a doença é um processo de purificação, é sinal o quê? Que o teu organismo não aguentou. Esse é outro ensinamento, outro trecho. Uns morrem de repente, por hemorragia cerebral, apoplexia, ataque cardíaco, etc. E quem nada conhece sobre o assunto diz que essas pessoas é que são felizes, porque não passam pelas angústias nem pelas dores da doença.
Entretanto, nada mais errado. Ninguém é mais infeliz do que elas. Como não estavam preparadas para morrer, mesmo habitando o mundo espiritual, não têm noção de que faleceram e continuam pensando que estão vivas. Então foram esses, no decorrer da minha vida, começando pela Messiânica, que eu li. Bom, tendo em vista que o fundador da EMM faleceu com 72 anos, provavelmente em consequência de um derrame cerebral, né? O que talvez se possa classificar como uma morte motivada pela doença, algo antinatural. Se instaurou a dúvida dentro de mim, uma dúvida despropositada, sem propósito, porque que erros o Messias, um ser que teria entrado em estado de união com Deus, poderia ter incorrido? Né? Querendo pôr em prática os seus ensinamentos, que dizem, o que dizem esses ensinamentos? Diz, a dúvida é o princípio da crença. Então deixa eu ter o direito de ter dúvida, eu quero acreditar mais. Outra coisa, quanto a mim, acontece o contrário. Desejo escrever tudo a meu respeito com todos os detalhes. Provavelmente encontrarão pontos incompreensíveis em minhas explanações, fatos que lhe parecerão inverossímeis, grandes ou pequenos, claros ou obscuros, finitos ou infinitos, etc. Olha que confusão, né? Que a gente é muito pequeno, né? Saboreando minhas palavras, conseguirão a sabedoria da vida e tornar-se-ão possuidores de espíritos inabaláveis. Então isso é que eu acho que a gente tem que ter coragem de tentar ver, né? Dentro da humildade, sem presunção, mas arriscar, né? Todo acontecimento da vida cotidiana relacionado à minha pessoa, por menor que seja, é luz. Portanto, faço o possível para transmitir isso ao maior número de pessoas. Bom, então acabamos por encontrar, no final das contas, me esforcei e tal, fui agraciado, acabamos por encontrar e aceitar 3 comentários por essa época. Primeiro, comentário que alguém falou assim, na passagem de Meixo Sama, Messias renovador dos 3 reinos, na passagem de Meixo Sama, que ele colocou esse ensinamento, Messias renovador dos 3 reinos, divino, espiritual e material, ele aponta que, embora vivesse no mundo material, sua missão desenvolvia-se concomitantemente nos 3 reinos. Ele vivendo aqui estava ao mesmo tempo nos 3 reinos. Isso que quer dizer que o espírito de Meixo Sama estava ao mesmo tempo trabalhando em 3 planos distintos, material, espiritual e divino, exercendo uma missão de âmbito verdadeiramente universal. Daí até eu botei entre parênteses aqui, eu disse, daí o que foi dito por ele, que ele ia se recuperar mais um pouco. Que é uma grande tarefa, você está jogando nas 3. O segundo comentário foi de sua esposa, Nidai Sama. Não, que ainda tem mais, ele continua nesse primeiro comentário. Então, ao mesmo tempo em que o mestre procurava despertar o nível terreno para a existência de Deus, os outros planos também precisavam da sua presença, onde lhe caberia o desempenho de outras tarefas que, por sua vez, também se refletiriam aqui no plano material. Pensa-se que esse tenha sido o motivo de sua partida tão rápida para o mundo divino. O segundo comentário foi de sua esposa Nidai Sama. Depois que Meixo Sama ascendeu, um homem veio a mim e disse com pesar, eu pensei que Meixo Sama vivesse muito mais tempo, até uma idade bem avançada, mas em vez disso ele teve uma vida curta. Nidai Sama falando, na verdade ele viveu menos antes do que a maioria das pessoas esperava, mas mesmo assim deixou atrás de si um número imenso de feitos relevantes. Eu acredito que tudo isso vale para uma vida bastante longa. O terceiro foi o nosso. Eu sempre falei isso, eu digo assim, como é que o seu corpo material, que recebeu muitos remédios, né? Ele teve que provar que ele era um humano. Ele entrou muito, mostrou que, ó, se eu fizer isso, acontece isso.
quanta dor de dente, quanta coisa teve, quantos erros ele cometeu. Mas mostrou, o humano dele para mostrar. Mas não era assim qualquer coisa, você poluiu o seu corpo. Não é? Então o comentário que eu fazia é o seguinte: será que quando um corpo material tem que estar em identidade, né? Em identidade com o corpo espiritual, que tem uma bola de luz, você já estudou aqui, né? Que uma bola de luz, uma coisa que tem muita luminosidade, muito calor, que essas coisas são muito mais potentes do que a coisa física, já falam que é inversamente proporcional à questão da energética. Então, se a pessoa se abrigar um corpo material com um corpo espiritual, que a bola de luz ia se expandindo cada vez mais, né? Isso me parece ser uma coisa incompatível. Me parece, porque eu não tenho certeza das coisas, né? Bom, então, em resumo, se pode afirmar que Meixo Sama havia cumprido sua missão aqui no mundo material e partiria para desempenhar outras funções no mundo espiritual e divino. E como a gente sabe, eu citei a lei da identidade espírito-matéria aqui, através da identidade do mundo material com o mundo espiritual, mas tem a lei da precedência. Então, o mundo espiritual precede o mundo material, o mundo divino precede o mundo espiritual, ou seja, se ele estiver vivendo lá, de lá vem mais comandos, com mais poder, com mais coisas do que aqui. E aqui, segundo o Nidai Sama, ele já tinha cumprido. Você vê, deixou um monte de coisa para a gente fazer aí e tal. Então já deu as dicas, agora a gente faz, vai em frente, né? Então esses comentários já estavam assim na minha massa do sangue, eu já estava satisfeito com isso, né? Bom, aí vem o falecimento da segunda líder, que eu não acompanhei, porque eu nem messiânico era, foi em 62 que ela faleceu. Ela falece com 65 anos. Pelo visto, não foi uma morte natural. Por algum erro, aí vem a dúvida, por algum erro incorrido ou necessidade de partir para cumprir missão nos outros mundos. Eu já fiquei nas duas dúvidas, escutando os ensinamentos e vendo as coisas sendo faladas, ou é erro, ou então vai cumprir missão no outro mundo. Tudo bem. Terceira líder. Falece no mês passado, em 4 de setembro de 2013, com 86 anos. No Japão, a expectativa de vida em 2013 era de 86,3 anos. Então, morreu, vamos dizer assim, na faixa. Subitamente com um derrame cerebral. Mas eu acreditamos que mesmo de repente, como foi o caso, ela estivesse preparada para fazer a passagem. Porque o fato, a gente tem que falar sempre assim, o fato de se falar alguma coisa, isso não quer dizer que não possa ter as exceções. Então eu sempre brinco dizendo assim, ó, pensa num cego atravessando a Avenida Brasil. Tá certo? No hora do rush. A probabilidade de ele chegar vivo lá, essa é a fala, quando a gente está escrevendo alguma coisa, é a fala do geral. Mas pode acontecer, por um milagre, logo que seja, que o cego chegou e atravessou. Por quê? Alguns foram parando, e acabou atravessando, como atravessa até cachorro, né? Não querendo fazer a comparação de uma coisa com outra, mas às vezes que o cachorro consegue, você já viu? O cachorro atravessa a rua, cara, né? E tem outros que só vivem sempre capengando, porque já foram atropelados, né? Bom, mas acreditamos que mesmo de repente ela estivesse preparada para fazer a passagem. A dúvida que persiste é a mesma em relação à da sua mãe Nidai Sama. Uma coisa ou é outra? Morte do presidente mundial. Falece inesperadamente neste mês, em 5 de outubro de 2013, com 73 anos. Bom, a faixa é 86, então já está abaixo, como você fez a pergunta. As mesmas apreciações que foram feitas à terceira líder podem ser válidas aqui, né? Morte do vice-presidente. Falece há 3 anos e meio atrás, com 63 anos. No Brasil, a expectativa de vida há 3 anos, em 2010 mais ou menos, era de 73,4, em decorrência da doença. Não quero nem especificar, que eu nem também sei direito qual foi a doença.
Por que nós voltamos no tempo? Nós estamos indo assim, daqui a pouco deu um recuo. Voltamos no tempo para dizer que naquela ocasião, muitos alunos que faziam curso conosco, segundo a metodologia, porque eu fazia um curso comigo, segundo que metodologia? Da dúvida com busca. Onde eles tinham direito, era a metodologia, né, de perguntar e a gente respondia. Indagaram a razão da sua morte. Eu voltei no tempo que há 3 anos já tinham me colocado na parede para poder tentar. O que eu disse na ocasião? Pedimos que aguardasse a palavra oficial da EMM ou da EMMB a respeito, ou seja, ou da Igreja Messiânica Mundial ou da Igreja Messiânica do Brasil. Eles tinham que falar qual é a questão de a gente não tem que passar por cima, não tem que achar que tem mais competência para isso, nem nada, é a palavra oficial, né? Bom, quais foram essas palavras? O que eu ouvi foi da EMMB, ou seja, da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, que foi o presidente da Igreja Messiânica Mundial em exercício, ao ministrar o curso mensal de agradecimento no Solo Sagrado de Guarapiranga, em 6 de outubro de 2013, agora, esse mês. Ele externou na sua palestra sobre os falecimentos da terceira líder do presidente mundial. O que ele disse? Disse: Meixo Sama nos ensina que na pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. Realmente a gente é muito pequeno para entender o plano divino. Ele continua, ele disse assim: isto vale para todos nós, reverendos, ministros, membros, frequentadores, que todos os dias recebemos de Deus desafios incompreensíveis à razão humana, à nossa vontade. Hoje vivemos um momento assim, de tristeza e profunda incompreensão sobre os desígnios divinos, o que Deus e Meixo Sama estariam esperando de cada um de nós. Como Meixo Sama gostaria que o traspassássemos neste momento, né? E falou sobre a gratidão que se tem que ter a estes que se foram e a centralização que a gente tem que passar a ter nas orientações dos seus sucessores. Foi mais ou menos isso, enxugando, né? Então vamos ver qual foi a nossa palavra, que vai ser a de hoje para vocês, né? No dia 8 de outubro, nossos cursistas aqui, quer dizer, não só você que chegou hoje já colocou a questão, mas o pessoal já tinha colocado a questão, né? Indagaram a razão dessas mortes e pediram novamente eu pedi novamente que aguardassem a palavra oficial da MM ou da MB a respeito. Ou seja, repetir a mesma coisa de 3 anos atrás, certo? Mas ainda nessa ocasião agora, né, talvez eu digo assim, lembrando os ensinamentos do Meixo Sama, que diz, o que é que ele diz nesse ensinamento? Ele fala assim, e é melhor parar de analisar espiritualmente coisas estranhas. Parar de analisar espiritualmente coisas estranhas. Pois para fazê-lo, é preciso que a pessoa possua capacidade especial. Como eu entendo, pratico sempre, mas é necessário também que se observe sempre as coisas materialmente. Isto é, ao lado da ciência. Assim é necessário ver ambos o lado espiritual e o científico, mas é preciso que se faça em primeiro lugar cientificamente. E isso é uma coisa que qualquer um consegue fazer e é muito importante. Bom, por isso que naquela ocasião eu falei algumas coisas, mas eu falei pensando nisso. O que eu pensei, depois o que eu falei? Pensamos no nosso caso, meu caso, de sermos gulosos, o que nos deixa fora do peso ideal, de vez em quando estou fora do peso ideal. Porque todo mundo sabe, aparentemente, isso aqui, você vai medir tua gordurinha, começa a ficar aqui em volta, aqueles pneuzinhos, aqueles negócios, tudo ali está o perigo. Porque aquilo ali, quem é que diz que daqui a pouco não é o teu fígado lá dentro que está ferrado, cheio de gordura? Não é só aqui fora não, né? Então, e assim possamos estar o quê? Entupindo no mínimo os vasos sanguíneos.
Então, daqui a pouco, cientificamente, daqui a pouco você tem um infarto, você morre, não sabe por quê? Não precisa dizer que não foi um negócio espiritual, começar a querer explicar, né? Que alguém se encostou, que fez não sei o quê. Não. Começa materialmente mesmo, vai vendo, né? Pensando nisso, o que é que nós falamos na última terça-feira? Falamos na possibilidade de que alguém que ocupe liderança messiânica, eu falei até de mim mesmo, pudesse ter que dedicar intensivamente, né? Eu falei de mim, lembra que uma ocasião tinha que ir a todos os cultos que tinha de agradecimento, era em vários lugares, solo sagrado, era aqui, na difusão, era na regional, eu na minha pedacinho lá de núcleo de Jorei, nem sei mais o que era, entendeu? Muita coisa. Então, pudesse ter que dedicar intensivamente, de modo a quê? A ocasionar, eu botei assim, certos desequilíbrios. Né? Pode ser. Porque a gente fala assim, nós temos que equilibrar a fé, a família e trabalho. Né? Como você colocou hoje. Você começa a trabalhar muito, você vai desequilibrar, daqui a pouco está desequilibrando a tua família. Fé nem se fala, está toda hora desequilibrado, porque o que você gasta menos tempo é com a fé. Tá certo? Então você imagina, você dedicando muito, você pode constituir determinados equilíbrios. Eu me lembro, não quero ficar citando assim, nome de ninguém, nada. Minha ideia é só falar. Eu me lembro que uma pessoa, hoje mesmo tive um contato, né, com as pessoas que tinha diabetes, tá? Não foi, você viu, né? Mas eu me lembro assim, uma pessoa até que eu ia no solo sagrado, vi o cara lá, com diabetes e tal. Pô, legal, aí daqui a pouco tá vendo, a gente chegava de ônibus cedo, todo mundo sabe quando vai ao solo sagrado, chega cedo. Aí lá estava eu comendo lá os sanduíches, ele também naquele sanduíche que eu digo, pô, peraí, o cara é diabético, cara, né? Mas não, o cara começa a se criar umas coisas que eu não sei, alguns pode ter permissão, outros não sei, eu não quero julgar nada, né? Mas às vezes, cientificamente, pode ser perigoso você começar a atribuir que você, por estar servindo a Deus, você pode se libertar, mas você é diabético. Não, mas eu não quero saber que você é diabético, eu resolvo o problema. Você não resolve. Não sou eu que dizer que se resolve, se não resolve. Eu acho que tem que começar a ter esse equilíbrio. Então, pode ser que as mortes, pode ser... Foi isso que eu tentei falar na última vez. Estou tentando explicitar hoje melhor, porque eu não queria me meter muito nessa coisa, né? Mas as coisas, como eu falei para vocês, as coisas foram acontecendo para mim, então eu não quero ser um camarada medroso, não, as coisas foram se clareando para mim, então eu quero passar as coisas, eu estou passando até aqui para outras que vão ouvir, né? No sentido assim, com o maior respeito possível, de tentar que a gente se conscientize cada vez mais e tal, e até reveja alguns conceitos para a gente não cair nos mesmos erros, se for o caso. Entendeu? Bom, nesse inteirinho entre 8 e 21 de outubro, foi simplesmente o quê? Uns 13 dias. Hoje é dia 22, então estão 14 dias, 2 semanas. O que aconteceu? Ali até gotas de luz, que eu sempre faço lá no culto diário, no nosso lar, registramos 2 mensagens. Primeira mensagem, é assim que se constituiu a vontade ou a imposição de eu ter falando para vocês aqui, nem sei o que é, o que é direito, não quero nem saber o que é. Bom, se olharmos mais detidamente os fatores responsáveis pelos acontecimentos indesejáveis, descobriremos que os pontos que os deflagraram eram contrários às leis naturais. Então, está jogando coisa na pista para ver, não sei. Os caminhos de Deus são muito diferentes e, por vezes, quase contrários à conceituação dos homens. Então, daqui a pouco, até o que eu estou fazendo aqui pode ser até contrário, eu não sei, cara. Eu só não quero, assim, perder a oportunidade. Se Deus está me dando uma tarefa, procuro ser corajoso, entendeu? A gente não sabe nada, é muito difícil saber as coisas, né? Às vezes, mesmo uma pessoa ocupando cargos, como eu já ocupei, né? Agora estou aposentado, mas no executivo, você pode cometer erros, pensando que está cometendo, porque é contrário. Então, por que é todo mundo, como o reverendo aqui falou, todo mundo é reverendo, frequentador, todo mundo pode estar nessa batida, cara. Então é bom a gente, talvez, assim, não ter uma ideia de endeusar ninguém, né? A gente tem que olhar, as pessoas podem fazer muitas coisas positivas e pode também constituir algumas coisas negativas, pode ser prejudicial, isso tudo pode, é tudo possível, né? Bom,
que é que nos fez imaginar se haveria da parte dos que faleceram algum fator que fosse contrário às leis naturais ou que estivesse fora do caminho divino? Uma das duas coisas, além da gota de luz. Tá certo? Mas o que, por exemplo? Essa era a questão. A gente pode pensar com coisa que todo mundo pensa, geralmente. O que é? A gente pode pensar assim, algum apego forte, porque você sabe a questão do apego. Às vezes a pessoa pode estar com um apego forte. Às vezes a pessoa pode estar com um gás exagerado. Às vezes a pessoa pode estar com sojo em situações incorretas. A pessoa ser muito sojo. Né? E como às vezes não está tendo a visão correta de se ver assim, que às vezes a gente não está com a visão correta. Né? Mas quem seríamos nós para responder tal indagação? Eu não quero isso. Para dizer é isso, é aquilo. Não, não sei. Eu só estou acompanhando as lógicas das coisas, porque a doutrinação que você... A doutrina, no final, sabe o que é a doutrina? Doutrina é a lógica dos ensinamentos. Isso que é a doutrina. Entendeu? Mais tarde nós lemos o seguinte, alguns trechos do ensinamento. A partir de agora, cabe à humanidade procurar saber quem é Deus e conscientizar-se da sua existência. Coisa que ninguém queria fazer. Que saber de Deus? Não, isso é um sacrilégio. Não é? Daqui a pouco. Só que em breve as pessoas começaram a ter o desejo de entender Deus. Olha só que em breve as pessoas começaram a ter o desejo de entender Deus a todo custo. E quando isto ocorre, não haverá problema algum. Outra, além disso, para Deus não há segredo. E também são coisas que podem ser ditas a qualquer um, a qualquer hora. Bom, a pergunta é o seguinte: será que isso valeria também para saber o motivo da morte? Entendeu? Por que a gente tem que criar um mistério em relação a isso? Se com relação a Deus não estamos criando um mistério, não vamos criar em relação à morte. Não é? Aí, quando eu pensei isso, essa indagação, né, voltamos aqui ao conflito interno. Bom, uma coisa é você dizer, pô, já cheguei, não quero especular o que é o motivo, não quero não sei o que, tal, então eu fico sossegado agora. Mas aí volta de novo o negócio. Aí, entendeu? Esses idas e vindas é que eu comecei, e sempre pedindo no altar. Eu chamo, é para mim falar ou para mim não falar, ficar quieto. Entendeu? Aí eu li. O que eu li? Um interlocutor fez a seguinte pergunta para Meixo Sama: qual é o motivo principal da morte dos ministros? Cara, não tem mais jeito. O que Meixo Sama responde? Existem vários. Mas o motivo principal é por não entenderem a fé. Em suma, eles estorvam Deus, mas não fazem conscientemente. O que eles pensam que é um bem, lembra que a gente já leu o ensinamento, que o pior mal que tem é quando você faz pensando que é um bem. Esse é o pior que tem, porque você não tem remorso nenhum, né? Torna-se obstáculo por não entenderem a sua própria inteligência da percepção verdadeira. Há casos em que vêm a falecer por este motivo. Entretanto, essas pessoas, mesmo morrendo e indo para o mundo espiritual, os seus erros serão julgados, elas trabalham para a causa de Deus, criando muitos membros no mundo espiritual. Por isso, não se pode falar simploriamente que é isto ou aquilo. Existem vários, existe motivo principal, então nós estamos metidos nessa confusão, né? Não é confusão, quer dizer, nossa confusão porque a gente é limitado. Então eu só usei o quê? Então, logicamente, só botei a lógica, né? Pelos dados que temos, das duas, uma.
Ou o motivo não foi o principal, não é o principal, ou é o principal. Né? Se não é o principal, pode ser o mesmo de Meixo Sama, que é o de ser chamado para cumprir missão no mundo espiritual e divino. Pronto. Certo? Se for isso, nossa aprendizagem, assim, a gente não vai aprender muito. Quer dizer, só vai aprender muito se meter aqui. Se for o principal, não é por não entender a fé, penso que algo é bem, no entanto é um obstáculo à obra divina. Agora, dizer que pensamento é esse, não tem nenhuma pretensão de explicitá-lo. Eu só tenho a pretensão, eu só tenho que seguir o que foi ensinado. O que é que diz aqui? Ó? Por isso não se pode falar simploriamente o que é isto ou aquilo. Quer dizer, o que é que eu faço? Eu vou até onde eu posso, esclarecendo até onde que eu posso, até onde que me foi permitido, se eu estou no caminho certo ou não. Tá certo? O que acreditamos, inclusive pela gratidão que temos a todas essas lideranças messiânicas, essas que faleceram, porque elas uniram a Igreja Messiânica Mundial, que estava na dissidência, elas desenvolveram a Igreja Messiânica Mundial desde a criação, então nós temos que ter muita gratidão. Não é? Qual é a minha certeza? É que elas estão trabalhando para a causa de Deus, criando muitos membros no mundo espiritual. Se elas cometeram algum erro e foram levadas para lá, isso eu não sei qual foi o erro, eu não sei nada. Eu só sei que a certeza que eu tenho, pela gratidão que eu tenho, que elas estão dedicando já na obra divina. Né? Finalizamos rogando, implorando a Deus Meixo Sama que essa exposição, nesse dia 22 de outubro de 2013, possa ser compreendida apenas como uma reflexão e nunca como um julgar o próximo, um criar polêmica ou uma pretensão de ser a última palavra. Ponto final. Muito obrigado a todos.